Boa noite, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma noite para trazer as boas novas do Todo-Poderoso. No livro de Gênesis, no capítulo 1, versículo 26, está escrito: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Aleluia. Eu quero aqui trazer um tema para esta palavra maravilhosa. O tema é a dignidade e o propósito para a humanidade. A imagem e semelhança reflete as qualidades divinas, como amor, justiça, bondade, e aí por diante, né? Quando o homem, a mulher, ela verdadeiramente conhece a Deus, o comportamento dela diante do próximo vai ser dessa forma. Vai ter um verdadeiro amor, vai ser justo com o próximo, vai ser bondoso, bondosa com o próximo, vai ser verdadeiro, vai ter compaixão, e aí por diante. O mandato cultural, a autoridade dada ao homem para cultivar, proteger e administrar a terra com sabedoria. Porque quando a pessoa ela faz aliança com Deus, quem vai dar direção a ela a prosperar em tudo que ela receber de Deus é o próprio Senhor. Olha a importância de ter aliança com Cristo. O ser humano tem corpo, alma e espírito. E o Senhor Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Você vê, e ele é Pai, Filho e Espírito Santo, mas é um só Deus. Assim como nós temos corpo, alma e espírito. Então isso faz o quê? Também sermos a imagem de Cristo. Porque a semelhança é o caráter nosso. Se temos o mesmo proceder que Cristo teve aqui na terra, e andamos conforme a palavra em nossas vidas para com o próximo, então é sinal que nós nascermos de novo. Nós nascermos de novo, né? Ou seja, tivemos um encontro verdadeiro com Cristo. Isto é, fomos criados com o seu caráter e com a sua natureza espiritual. E assim permite que comunicarmos com o Criador e adorá-lo em total submissão à sua palavra. Com isso nos concede, por seu favor, ou seja, sua graça, a autoridade e domínio sobre a terra e sobre tudo que nela há. Aleluia. Com um porém: se houver obediência a ele. Em 1 Coríntios 11:1 está escrito, o apóstolo Paulo falando: sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Paulo lutava espiritualmente contra o quê? A carne, contra ele mesmo, para não fugir, não sair da palavra de Deus, da obediência à palavra, a fim de obedecer ao que Deus lhe pedia. Ele seguia o supremo exemplo deixado pelo Senhor Jesus Cristo, porque foi Cristo que chamou ele para o quê? Levar as boas novas, levar a graça. Ele foi o modelo perfeito de um homem na terra, como outros também na Bíblia. Sua fidelidade e seu sacrifício se materializavam no seu falar, no seu silêncio, nas suas atitudes. Se doava aos aflitos com amor sacrificial. Hoje em dia está tão difícil, né? A gente vê pessoas assim. E também exigido pela fé. No Salmos 8, versículo 4 e 8, Davi, impressionado
com a grandeza da criação, sente-se tão minúsculo e insignificante que não resiste em perguntar ao Altíssimo a razão de seu imenso amor e cuidado pela humanidade, por ele. Como resposta, recebe a magnífica revelação divina. O ser humano, embora tenha uma estrutura frágil, possui uma alma imortal. Tem pessoas que pensam que morreu, acabou. Não. A nossa alma vai para dois destinos, ou com a morada no reino de Deus, ou com a morada no abismo. Isso depende o quê? Da pessoa para fazer aliança com Cristo. Fazendo aliança com Cristo e obedecendo a sua santa palavra, certamente estará eternamente com Cristo. Além disso, foi dotado de consciências e aptidões espirituais e morais para se relacionar como filho com ele quem? Deus, e para ser administrador de sua criação. Quer dizer, a autoridade que Deus deu de Adão, e Adão terminou perdendo por desobedecer a Deus, mas depois de Cristo ele resgatou o quê? Essa autoridade para o ser humano, claro, aqueles que aceitam ele como Salvador, único Salvador e Senhor. Mas, por causa do pecado, essa comunhão foi quebrada, porque quando há pecado, há separação entre o homem, entre a humanidade e Deus. E a criatura se afastou do Criador. Somente os que se voltam para Deus em obediência e fé desfrutam dessa comunhão novamente. Vamos ver, por que Davi se impressionou. Está aqui no Salmos capítulo 8, no versículo 4 ao 8. Olha o que está escrito. Que é o homem mortal para que te lembres dele. Ele falando isso, fazendo essa pergunta a quem? A Deus. E o filho do homem para que o visites, pois pouco menor o fizeste do que os anjos. Quer dizer, nós temos o quê? Uma autoridade menor do que os anjos de Deus, que também são criaturas divinas. E de glória e de honra o coroastes. Versículo 6. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Olha aí. Tudo pusestes debaixo de seus pés. Quer dizer, isso aqui, Davi com o conhecimento que havia escrito lá, o quê? Em Gênesis, que eu acabei de ler, 1:26. Quando ele teve esse conhecimento, ele admirou-se e fez esta pergunta a Deus. Por quê? Porque todo o tempo ele andava na presença de Deus. A Bíblia diz que ele era o segundo coração de Deus. Deus o considerou assim, por ser verdadeiro, ter um caráter íntegro. No 7, todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves dos céus e os peixes do mar, e tudo o que passa pelas veredas dos mares. Ó Senhor, versículo 9, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. Ou seja, quando temos o temor, o respeito e a obediência a Deus, Ele nos concede essa autoridade para pisarmos na cabeça do mal, sobre o mal. Que Deus abençoe a todos, até a próxima, um forte abraço e compartilhe esse vídeo com o próximo, em nome de Jesus.